Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Como sempre, o Outcast Podcast, ele vem com essa carga, com essa emoção de levar, além do conhecimento, né, para que a gente crie o respeito, a empatia, que é o nosso lema. Esse mês de agosto, né, que é o mês dos pais, a gente vai abrir um especial aqui para poder estar convidando e conhecendo as histórias dos pais atípicos, né, daqueles que estão nessa luta com a gente. E hoje, antes de eu falar quem veio, claro, eu vou agradecer aos nossos amigos Outcast, aquelas pessoas que, junto com a gente, ajudou nessa nossa causa de levar conhecimento, a informação e em busca de cada vez mais respeito e empatia. Nossos parceiros Outcast. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Hoje estou aqui, né, inaugurando nosso especial Dia dos Pais. Estou aqui com o pai atípico, que é, né, o pai atípico da AFAI, né? Isso. É o pai atípico da AFAI, Júnior. Muito bem-vindo aqui, é um grande prazer ter você aqui. A gente sempre, né, observa o trabalho da AFAI e vem, né, ao longo desse tempo, desde quando a gente entrou nesse universo, né, observando o trabalho de vocês e vendo cada dia mais a evolução. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, inaugurando o nosso especial Dia dos Pais, né, para poder falar um pouco da paternidade atípica, porque muito se fala da maternidade, né? Isso. A gente sempre tem aquela coisa das mães atípicas. Assim, não só, não é vamos dizer assim, uma predileção, não é isso. É porque hoje a gente vive uma realidade, às vezes, né, que nem todo pai, infelizmente, né, aguenta esse rojão, né? A gente tem que saber disso. Então, valorizar, né, aqueles que estão aqui na luta, né, com a gente, que é importante, que na família é importante. A família é um dos pilares, né, em qualquer terapia, em qualquer situação. Tanto os típicos e atípicos, né, a família sempre é a base, né? Então, nada mais bacana do que a gente estar aqui falando sobre isso. E é um grande prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Fiquei meio... Todo mundo chega aqui. Se eu vou, não vou, porque eu não sou muito de estar atrás do microfone falando e nem das câmeras. Mas fico feliz por lembrar da gente também. E uma dica que eu falo também é igual a questão de mãe solo, que é o que mais tem. E na estatística, 99% dos pais eles abandonam. Porque não quer ter o compromisso, né? É porque às vezes não está preparado, nem, né, é difícil. Sim, preparado, nem a mãe também fica preparada. Mas agora eu vou puxar sardinha pra minha lata aqui. Mas a mulher, a força nos encontra, isso aí, né? A frase nem é minha, tá? Eu peguei de um filme aí. Mas a força nos encontra, né? Sim. A gente não tem a opção de falar que não quer. Verdade. Embora, né, lógico, a gente sabe que há exceções, né? Mas a gente está aqui para falar da regra. E a regra, né, são as mães mesmo que, até por conta de não é só simplesmente porque o pai, né, nem sempre, às vezes é porque o pai precisa trabalhar também, né, sim, e aí sim. Entre os dois há essa combinação. Verdade. Mas aí me fala um pouquinho de você, me fala como que foi a sua... Porque assim, a Dani já esteve aqui com a gente, né? Sim, e ela já contou, e ela sempre conta a história dela, mas a gente nunca ouviu a sua. Então hoje nós vamos ouvir a história do Júnior. Não é muito diferente assim, do dela, mas é a sua perspectiva. Isso é verdade. Quando a gente recebeu um diagnóstico da Valentina, eu já sabia, já conhecia o autismo, porque a minha mãe trabalhou já na casa de uma senhora que o filho dela era autista. Só que não era muito falado. Era o menino rebelde, a ovelha negra da família. Só que eu já tive um convívio muitos anos atrás, quando veio a notícia, você sempre tem que ser a base ali, né? Se você desabar junto com a mãe, adeus tudo, vai tudo de água abaixo.
E quando a gente recebemos, a gente passou uma luta. Foi na pandemia. Sim, a pandemia. E chegaram para a Dani e falaram assim, Dani, você tem até os 6 anos de idade dela para ela falar. Aí aquilo, tudo novo, a Dani ficando doida com aquilo, roda para cá, roda para lá, entra na internet, faz isso, faz aquilo. E eu só tentando amenizar, Dani, não é assim, a gente tem que ir com calma, tem que pesquisar. Não que me falaram que a Valentina só vai falar, tem o limite até de 6 anos para falar. Aí aquilo a Dani deu pré-depressão que deu nela. E aquilo, comecei a me ficar angustiado com aquilo também. Disse, gente, o que eu vou fazer? Recebemos um diagnóstico, a Dani está tendo praticamente um outro diagnóstico. E graças a Deus a gente conseguiu passar por isso, pela essa turbulência. Colocamos sempre sim Deus na nossa, em tudo nosso. A primeira coisa tem que ser Deus. Com certeza. E foi assim, quando a gente recebemos, graças a Deus eu consegui ter um pouco mais de paciência e converter essa paciência que eu tive para a gente conversar, entre eu e a Dani. Dani, é tudo novo para a gente, mas vamos trabalhar junto. Não vou desistir. É um momento muito crítico, né? Sim, a gente entra no luto, né? Aqui a gente já teve várias versões desse mesmo momento, né? A gente sabe que é o primeiro, alguns entendem como um luto, e não deixa de ser. Verdade. Né? Não deixa de ser, porque você tem uma expectativa, e essa expectativa não vai se concretizar, entre aspas, né? Entre muitas aspas, né? Porque a expectativa nossa, né, em relação a outra pessoa, ela sempre vai ser a nossa expectativa. Independente de diagnóstico ou de o que quer que seja, é sempre a nossa expectativa, porque o filho é uma outra pessoa. Né? Então ele vai ser uma outra pessoa. Então vem aquele luto, daquela sensação e também aquele desespero do como vai ser. Mas em contrapartida, para outras famílias, é um alívio. Tipo, sim. Olha, é isso. Verdade. No meu caso, né, quando chegou para o Raul, pra gente foi assim, lógico, não deixamos de passar pelas fases, né, de, será que é isso mesmo? Não deixamos de passar por isso não. Mas pra gente foi muito bom em termos de saber o que fazer daí. Sim, né? Sim. É igual ao meu caso, eu tenho mais 3 filhos sem ser a Valentina. Só que quando eu tive os meus outros 3 filhos, eu era garoto, eu não esquentava muito a cabeça. Nem prestou atenção. A Valentina, ela foi praticamente um difusor da minha vida. Coisa que eu nunca troquei fralda, eu nunca dei banho, nunca fiz almoço e janta, que ela ama que eu faça o macarrão dela, ela ama. Eu não fazia nada disso, nada. A Valentina, ela veio para, opa, vamos trocar essa função sua. Você vai sair da água por vinho agora. E realmente foi. Mas que bom, que te transformou uma pessoa melhor. Graças a Deus, ela transformou mesmo. É porque você também está mais maduro, né? Sim, como você também. mesmo disse, os primeiros filhos você teve ainda era muito jovem, né? Não esquentava a cabeça. A maturidade. Você acha que a maturidade influencia? Por exemplo, os pais mais jovens, eles têm uma tendência a não saber lidar muito, apesar da gente ter informação à torta e direito. Porque hoje, assim, ainda que existam algumas barreiras, né? Hoje a gente tem muito mais informação, coisa que a gente não tinha há 5, 10, 15 anos atrás, né? Era então, bem hoje, escasso mesmo. Toda e qualquer pessoa, mesmo que não entenda a fundo, entenda pelo menos o conceito. Sim. Né? Entende pelo menos o que é o conceito. Então você acha assim que a maturidade, os pais mais maduros, né? Eles tendem a permanecer mais do que aqueles que são muito jovens, que talvez não querem ter aquela responsabilidade. Aquele compromisso ali. Aquele compromisso, porque, na verdade, quando a gente está em frente a isso, né? É aquela coisa, né? Não é só o filho, todo filho depende da gente. Enquanto né, não chega a maioridade. Mas um filho atípico, ele depende... O dobro. O dobro, né? Verdade, o dobro. O dobro. Assim, o amor vai ser sempre incondicional, né? Mas a gente sabe da responsabilidade que aí não é tão
bonito como a gente queria que fosse, Verdade. né? Porque tem dia que dá vontade de desaparecer, sumir do mapa. Mas tem dia que um abraço, um beijo que ela chega e te dá, desmancha todo. Papai, vamos fazer nariz. Aí aquilo acaba comigo. Acaba. Um dia ela tá quebrando a casa toda, mas no outro dia ela acorda, vai lá na minha cama lá, nariz. Começa a fazer nariz, me abraça e me beija. Aquilo parece que ela faz assim, ontem eu prontei com meu pai, hoje eu vou dar a recompensa a ele. Aí ela me desmancha todinho. Aí você já fica entregue. Entregar, eu aproveito mesmo. Eu falo que sim, a criança atípica, ela é igualzinho o mar. Tem dia que o mar tá uma turbulência toda, não tem nem como você entrar lá. Mas tem dia que tá aquela maré baixinha, aí eu aproveito. O dia que tá aquela maré baixa lá em casa, nossa mãe, a gente faz gato e sapato. A gente sabe que rotina não tem, gente. É. Não tem porque, né, eles estão cada dia de um jeito. É né? verdade. Rotina não tem. Porque o que acontece? A gente, quando se vê numa situação dessa, né, a gente muda de perspectiva. Sim. Passa, até como a gente olha os outros filhos, igual no caso você tem outros filhos, eu também, a gente olha, tem um outro olhar, né? E o que mudou, além, logicamente, de toda a sua rotina, tudo isso, mas assim, eu digo, o que te mudou nessa fagulha? Você falou aí de ser um homem agora que cozinha, né? Como que você enxerga isso? Que você vê, que sentimento isso te traz? Sentimento, eu acho de felicidade que eu fico. Uhum. E gratidão por ela ter vindo na minha vida também. Porque tem hora que a gente pensa assim, pô, filha atípica, eu não posso ir em qualquer lugar com ela. Eu pensava antigamente. Hoje em dia eu vou em qualquer lugar com ela, porque o mesmo direito que tem um, o outro também tem pra mim. Exatamente. Antigamente eu ficava assim, se ela desse um grito, eu assim, mano, tá atrapalhando os pessoal do lado aqui. Hoje em dia, não tem isso comigo não. Ela pode gritar. Ela tá gritando porque ela tá feliz ou alguma coisa aconteceu. Ela tá se expressando. Mas antes eu tinha esse receio de, sabe, a gente já chegou a ficar, eu e a Dani, 7 meses sem sair, quando a gente recebemos o terceiro diagnóstico, porque o autismo nunca vem sozinho. Não, nunca vem. Nunca vem sozinho. Nunca vem. Quando a gente recebemos o diagnóstico dela, quando ela fez 7 anos de TOD, parece que mudou. Opa, vou trocar essa Valentina, vou colocar a Valentina mesmo, que é o certo, porque o apelido dela é até Juma. Que tem dia que, ó, a gente tivemos que tirar as portas do guarda-roupa da nossa casa, a gente tivemos que tirar as maçanetas, porque ela quebrava com a mão, se pegava assim, quebrava a maçaneta de tanta força. Então a gente ficou uns 7 meses só dentro de casa, sem sair, porque a gente não sabia o que fazer. Graças a Deus hoje em dia, terapias com ela, a gente sai normal. Não só terapia também, né, Júnior? É a gente aprendendo. Sim, a gente é um terapeuta deles. A gente aprendendo, porque, igual hoje, eu ainda não pude ir com meu filho num restaurante. Uhum. Não posso ir com ele num restaurante assim. A gente já foi em pizzaria, mas eu tô dizendo assim, tipo, vamos num self-service. Uhum. Eu não consigo. Porque quando você chega no self-service, tem aquele cheiro, aquele cheiro de Isso almoço. tudo desde almoçado. Aquele cheiro de almoço, né, pra gente, é gostoso. Pra ele, não é. É, verdade. Pra ele não é bom. Pra ele aquele cheiro de comida extremamente forte não é bom. Se for cheiro de um alimento apenas, ele até leva. Uhum. Mas aquela mistura, pra É ele, muita informação. pra ele não é satisfatório. Então eu não posso ir no self-service com ele. É complicado. A gente às vezes não pode almoçar todo mundo junto. Uhum. Só se for miojo. Pizza. Aí dá, pode estar todo mundo na mesa e comer junto. Uhum. Então assim, tem coisas que a gente não consegue fazer, mas a gente tem aquela coisa do não, eu não consigo fazer outra coisa. Com certeza. Então a gente tem a gente vai aprendendo, né? Verdade. E a Falou tudo. terapia ajuda muito, né? Ajuda muito. Tem dia que a Valentina acorda, ela já fica chamando a terapeuta dela, a psicóloga, Letícia o nome dela. Uhum. Letícia. Aí ela repetindo toda hora, eu disse, não, eu sei, minha filha, você vai hoje. E ela sabe todos os dias da semana, as terapeutas dela certinho, ela sabe o dia todinho. Igual dia de sexta-feira ela tem piscina. Tifilipe. Ela começa assim, ó. Sim, tá, meu. Porque eles têm essa Eles coisa criam uma rotina ali pra ele em questão disso, né? Não, e é uma rigidez, né? O meu filho é assim. Também. A gente morava longe da escola, a escola dele, né? Então era assim, como a gente morava um pouco distante,
11 horas ele estava na parte da tarde, então 11 horas tomava banho, aí 11h30 almoçava, tal, tinha aquele momento ali para arrumar lanche, as coisas, meio-dia e pouquinho a gente saía, porque ele entrava até chegar na escola, né, para ter um tempo. Só que depois a gente passou a morar na rua da escola, então não tinha necessidade de tomar banho meio-dia, 11 horas, mas ele só tomava banho 11 horas. E se você fala pra ele assim, aí teve um dia que eu não sei se a gente saiu, eu não lembro, mas a gente chegou, já era 11h30. Ele ficou num estado que ele falou assim, eu já estou atrasado. Eu falei, mas como você está atrasado? Faltam 2 horas para você entrar. Não tem como você estar atrasado. Com 5 minutos você está na escola. Sim. Mas essa rigidez, igual você falou que ela sabe todos os horários, e ela sabe mesmo. Tá. Olha, igual tem vezes que lá na sala dela de aula tem um relógio. Ela sabe a hora certinha que ela tem que descer. Ela já começa a juntar as coisas dela, já está querendo sair. Ela pega a mão da mediadora e já desce já. Já sabe já o que é o horário. Já sabe o horário, né? A criança ela tem essa coisa. E a rotina, apesar de ela enquanto... às vezes ela, como você falou, é um mar, né? Um dia tá mais, tá bom, outro dia não. Mas a rotina, a estrutural, precisa de ter. Tem que ter. Senão, como é o desafio para o pai? Meu desafio com a Valentina, como é que eu posso falar? Porque todo dia é um desafio. Todo dia. Todo dia. Eu tento levar o meu desafio muito na serenidade, no calmo. Porque se eu falar um tom mais alto com ela, eu desregulo ela. Então eu tenho que pensar muito antes de falar, tem hora que dá vontade de estourar mesmo. Mas eu tenho que pensar antes, porque se eu desregular ela dentro de casa, ela não vai fazer uma terapia direito, ela não vai chegar no colégio direito. Então eu aprendi muito com isso. Eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser igual um monge, né? Já careca já, tem que ser igual um monge. Eu tenho que pensar antes de falar. Graças a Deus eu consigo fazer isso. Não, que bom, porque eu sei o que é isso. Às vezes o meu filho, a gente vai falar pra ele assim, chega, porque a Valentina, eu não sei, mas o Raul ele se regula chorando. Valentina também tem hora. Então ele fica naquela emoção ali, ele chora, você olha pra ele assim, parece que ele tá sofrendo numa quantidade. Aí às vezes você fala com ele assim, olha só meu filho, não faça isso. Você tá conversando. Ele na mesma hora os olhos dele ficam marejados, e aí fica naquela dor, naquele sofrimento. E a Valentina, ela não gosta de choro no rosto não, ela fica secado, choro. Assim, vocês, né, a Dani já tinha comentado, ela sempre conta, né, que ela observava na Valentina, desde bebê, aquele comportamento que ela achava que não condizia com o que era esperado. Uhum. Eu tive todos os sinais, mas eu não percebi. Sim. Porque eu não tinha informação. Eu não participava desse mundo, eu não tinha ninguém próximo, eu não tinha nada. Eu só passei a entender sobre o que era autismo, o que era o universo, quando veio o diagnóstico do Raul. Uhum. Que aí a gente, né, o Fred teve a ideia do podcast, a gente passou a conversar com outras famílias atípicas, passamos a conversar com profissionais, aí ele fazia terapia antes, mas a gente fazia terapia dele, não a terapia para autista, fazia para reeducação alimentar, que não tinha nada a ver, e a psicológica sempre fez, mas não era voltado para isso, a gente tinha outra ideia. Então, assim, pra gente... Não tinha como. Então o Raul, eu lembro até hoje, de vez em quando vem assim, uns flashes na minha cabeça. Eu lembro assim, que ele em frente da casa da minha mãe tem uma quadra. E ele gostava de jogar bola. Aí ele começava a jogar bola, eu sempre tinha 3, 4 anos. E ele jogava a bola, se a bola molhasse, ele não encostava mais nela. Aí meu pai, com toda a paciência do mundo, pegava aquela bola, voltava em casa e secava. Porque ele não colocava a mão na bola se tivesse molhado. Então você vê... Sensorial. Mas eu nem achava que era isso. Meu pai falava assim, é frescura, eu não sei o que, porque a gente não sabe o que é. Então, quando veio o diagnóstico, a relação da família mudou. Muda,
E como que foi lá na sua casa? Lá em casa sempre foi um pouco mais assim, distante os pessoal lá de casa, da minha parte mesmo. Mas a minha mãe, como ela já trabalhou numa casa que tinha, minha mãe sabia como é que era a situação. Lá na casa da família da Dani, a mãe dela, como é enfermeira, e a irmã dela, que já estava fazendo, se não me engano, um curso de radiologia, mas tinha um contato mais, lidou bem. Na época, quando ela, antes da gente descobrir, a Dani e a irmã dela não se falavam. Aí a irmã dela foi me chamando e disse: Júnior, conversa com a Dani, a Valentina tem alguma coisa, a Valentina, porque a gente tenta chamar ela não olha. A gente olha pro olhar dela, ela desvia. E tem uma coisa, não é normal, e criança depois de 6 meses ela começa a te olhar, fazer sinais, e aí a Valentina não, aí falei com a Dani ficou com raiva na época da mãe dela, ficou brava. Ela ficou com raiva mesmo, ela ficou, não, tá mas aí eu sempre converso com a Dani, aí eu disse assim, Dani, mas vamos verificar, não custa nada. Não, claro. A gente verificar, foi aonde que ela aceitou, não, então vamos fazer então. Aí quando descobrimos, então, aquilo desceu o mundo para ela, não, mas vamos tirar de letra, pode ficar tranquilo, vamos de passinho de formiguinha, um em cima do outro ali, fazendo, construindo, que a gente vamos... Mas então, até hoje. Mas é porque... Mas todo dia é novidade ainda. Todo dia é novidade, todo dia se aprende alguma coisa. E, assim, eu falo assim, a maternidade, a paternidade, né, vamos dizer assim, a família muda. Muda completamente, a gente fica mais... a gente tem não digo tolerância, não é esse o termo, mas a gente tem mais um entendimento, né? De um comportamento. Porque antes aí ficava assim, esse menino não vai comer? Aí eu falei assim, não, ele já comeu. Mas por que ele não come aqui com a gente? Porque... Hoje não tem mais essas perguntas, igual você falou assim, que às vezes você saía e ficava incomodado se tinha um grito, se tinha alguma coisa, e você achava que não era qualquer lugar que ela poderia ir. Mas depois, com o tempo, a gente falou assim, não, o direito dela é em qualquer lugar que ela quiser. Em qualquer lugar que ela quiser e que não for sacrifício para ela. Igual a Valentina, ela começou a usar a comunicação alternativa com 4 anos, acho 4 para 5 anos. E na comunicação alternativa dela tem um desenho lá dos restaurantes que ela gosta. Aí sempre ela vai folhear e fica apontando. Valentina, você tem que falar com a gente o que é isso aí. A gente não vai entender com o dedinho só. Foi aonde que a gente começou a trabalhar. Hoje em dia ela chega assim, Zé Arino, já fica lá. Fogou a lenha, ela vai lá e só quer lugar bom mesmo. Não é boba não. Mas hoje em dia a gente consegue trabalhar com ela isso. Mas é bom que ela come, gente. Meu sonho é meu filho comer um prato de arroz. Come. Um arroz, feijão. Come bem, com a boca boa. Agora ela tá com essa mania de papar 2. Ela come a primeira vez e ela vai assim, papar 2, papar 2, papar 2. Aí a gente coloca um pouquinho pra fingir e ela vai e come. Senão ela come, se botar, eu falo com a Dani assim, Valentina é igual servente de pedreiro, porque come bem a menina. Mas é porque é o meu sonho. O Raul, assim, agora tem hora que ele entra numa fase de não querer comer nem o básico. E essa fase é horrível, porque ele emagrece, aí a gente fala com ele. E assim, ele vai crescendo, vai tendo personalidade. E tudo ele questiona, tudo ele tem que ter a opinião dele. E assim, aí a gente conversa. Ele sabe de todas as dificuldades, ele sabe de tudo que acarreta para ele se ele não comer, mas ele não consegue. Aí é que você vê, igual eu falava assim, o que ele come? Ele come biscoito. Você gosta de comer coisa boa, né? Eu falei assim, não, cachorro quente ele não come. Ele não come cachorro quente. Entendi. Esse ano que ele começou a comer um salgadinho de festa. Então você ia para uma festa, ele ficava esperando o bolo, ele tomava refrigerante. Só tomava refrigerante. Então se ele demorasse 3 horas na festa até chegar o bolo, ele ficava sem comer, o tempo todo ali. Então assim,
Não é porque, ele tá escolhendo, ele tá só... Não. E é complicado. É igual a Valentina, ela não consegue comer salgado frito. Tá vendo? Pela textura do salgado, ela nem a mão ela coloca. Mas pra ela, se tiver um pãozinho assado de presunto de queijo, meu filho, ela brinca. E como é que foi a rotina, assim, pós-pandemia? Obviamente que na pandemia a gente sabe que foi tudo atípico para todo mundo, mas pós-pandemia, como que ficou a rotina de vocês? Como que foi para poder encaixar toda essa... Porque a gente tem que mudar a nossa vida toda. Mudamos tudo. Eu trabalhava, eu era CLT na época, eu tive que abandonar o CLT. Eu trabalhava o dia inteiro, tive que só trabalhar meio. Eu tive que parar por motivo de terapia. Exato. Quando começou a levar a terapia, na hora que a gente fomos ver os orçamentos no final do mês, estava surreal. Não tem como, estou trocando alho com cebola. A gente quase não estava comendo direito. Não, vou ter que mudar isso aí. Aí eu fui, na época eu fiz um curso de barbeiro. Assim, vou tentar a vida como empresário para ver. Aí eu fiquei um bom tempo de barbeiro na época ainda, que aí começou a folgar um bocado, porque eu tinha os horários para trabalhar e os horários que eu poderia levar a Valentina nas terapias também. Deu para aconselhar uma coisa com outra. Aí depois, à noite, eu sempre, na época, né, agora que eu parei, eu me aposentei como DJ, né? DJ! Eu me aposentei na época como DJ, eu fazia festa à noite também. Aí dava pra dar um up no mês ali. Só que aí depois eu parei mesmo também, senão eu vou parar que trabalhar à noite, trabalhar de dia, não estava conseguindo. Já a idade já não ajuda já. Não, quando a gente lembra do tempo que a gente ficava a noite virava a noite, hoje em dia não consigo. Não, hoje em dia você saiu, chegou 10 horas, tem que dormir já 2. Tá todo quebrado, já querendo dormir. Não, mas com a rotina que a gente tem. E a rotina nossa é bem pegada mesmo. Correria até 7, 8 horas da noite. Desde a hora que ela acorda até... Aí tem que juntar ela, a FAI, dentro de casa, tudo junto. Aí, igual eu saí agora da FAI lá, 7h30, depois acabou o projeto lá, você não tem que ir. É corrido. É corrido mesmo. E a gente, não sei vocês, mas a gente acaba, assim, ciclo de amigos. A maioria é atípico. Agora, hoje em dia, eu vou colocar que 99% da minha amizade é atípico. Porque quando você recebe o diagnóstico, seu filho tem autismo, qualquer PCD, sua amizade já começa a afastar de você. Exatamente. Já começa a afastar, já não te chama jamais para aniversário, não te chama para uma confraternização, já não te chama. Por quê? Fica aqui, vai levar a Valentina vai fazer uma bagunça. Eu já ouvi isso dentro da minha família. A gente sempre tivemos... E como que você lida com isso? Festa. Como você lida com isso? Eu não sou de brigar, não. Eu sou de me afastar daquela situação e viver o meu dia a dia ali com a Valentina, com a minha família, né? Mas a Dani, se deixar, ela briga. Eu sei. Eu não, eu sou mais de... Melhor deixar pra lá, sou mais passivo, né? É porque, assim, o ciclo muda, né? Você acaba, assim, meu ciclo de amizade já tinha mudado. Porque quando eu tive os meus filhos, eu já estava bem mais velha, já tinha passado toda aquela época de faculdade, sabe, aquela época da acadêmica, de galera, já tinha passado aquilo. Quando eu tive meus filhos, já trabalhava, já estava formada, então eu não já tinha perdido alguns pelo caminho. Quem ficou é porque já é amiga já de 30, 20, 30, 40 anos atrás. Então são aquelas, né, que ficaram. Mas os novos, aí você faz novos amigos, todos eles são atípicos. Sim, é difícil não ter. Porque aí você fica à vontade para ir na casa da pessoa, a pessoa entende. Não é? Você mas fica, é verdade mesmo. E assim, até pro seu filho brincar. Fica à vontade, você pode conversar tranquilo. Tá fazendo bagunça, mas a gente sabe que tá tem criança. Tá gritando, tá pulando, tá fazendo qualquer coisa, você fala assim, tô à vontade. O ciclo de amizade muda muito. Muda muito, né? Muda muito. Porque a gente acaba ficando só com isso por conta disso. Uma vez eu vi uma série antigaça, poderia ter acendido meu alerta ali, mas não acendeu não.
que eu assisti uma série que tinha uma família que o menino, na época era até Asperger, nem era... Você vê como é que era antiga, né? Então, aí justamente porque o menino, ele era muito esperto, mas ele tinha... ele tinha suas rigidez, ele falava assim... Eu não passo, tinha um negócio de tocha, fogo, ele não ia. Então a família ficava assim, mas por quê? Aí eles começaram a ficar em casa, porque eles não queriam... eu vou sair e vai dar problema. Vou sair e não vou saber lidar. E o menino se jogava no chão, porque ele desregulava e tal. E aí você ficava naquela de, nossa... E agora, aí... O que eles faziam? A saga deles era procurar uma outra família, atípica também. Então quando eles se encontraram, eles ficavam assim, eles só ficavam aquelas duas famílias. Tudo que ia fazer era churrasco, aniversário, era só aquelas duas famílias. E é o que a gente enfrenta muito. Atualmente é assim também. Isso é verdade. Porque a gente acaba ficando só com esse ciclo. Sim, só naquela mesma conversa nossa mesmo. A gente tenta mudar, mas de uma hora para outra cai de novo a mesma conversa sobre autismo também. Não, porque também é uma forma da gente também estar aprendendo, isso, né? Aprendendo e também conversando com outras pessoas, eu vou te falar que a gente pode se dizer que é um bom psicólogo nosso pra gente também, né? Você faz terapia? Não, eu não. Eu ainda não tive, mas eu tô pensando ainda em fazer uma terapia. Terapia é bom, eu vou te falar que a terapia pra mim foi maravilhosa. Eu não comecei a fazer terapia por conta do Raul. Na verdade, eu comecei antes dele, nem tinha diagnóstico ainda. E eu comecei a fazer terapia, né, por isso. Então, assim, é bom, é muito bom. Você ter alguém que você pode falar o que você passa, porque... Apesar de, igual você lida bem, você falou, não, eu peguei, né, já chegou a responsabilidade, tipo aquela expressão, né, jogou no peito Mas, no fundo, a gente, não é todo dia. Tem dia que você acorda e fala, nossa, não é todo dia. Verdade. Não é todo dia. Então a gente tem momentos que a gente fica meio será que é isso mesmo? Será como? E fica aquela, como se diz, aquela sensação, né? De, se... Você já pensou, assim, na terapia, de fazer terapia, claro, e assim, a gente sabe que a terapia ajudou a Valentina, né? De várias formas. A Dani faz terapia? Faz. Ajuda a Dani, né? A controlar tudo. E assim... o benefício de ter... Você tem necessidade de ter alguém para desabafar, para poder... Eu creio que todo mundo precisa, né? Só que a gente, homem, a gente tenta segurar ao máximo. É os que precisam. É os que mais precisam, mas a gente tenta segurar ao máximo. É os que mais precisam. A gente segura o máximo, não, eu tô firme, eu vou conseguir, mas a gente precisa, realmente todo precisa. Todo mundo, né? Mas existe mesmo essa coisa do homem e a terapia. Sim, tem um bloqueio ainda. O homem tem um bloqueio de sempre contar minha vida. Não é terapia, é médico, né? Vocês não gostam, né, de médico. Eu sou nessa parte desde quando meu pai é falecido. Meu pai, ele era bem da roça, aquele pessoal da roça, bem rigoroso, não ia em médico nem nada. Quando ele foi no médico, ele já estava todo tomado já. Eu peguei ele à força dentro de casa, a gente vai no médico agora, mas já era tarde. Desde aquela época pra cá, eu tenho que me cuidar mais. E ele até falava assim, tá vendo? Se não fosse o médico, não estava acontecendo isso. Entendeu? Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, não, eu tenho que me cuidar mais. Eu já não estou com idade de ser novinho para ficar rodando igual antigamente, quando era novo. Então eu acho que hoje em dia eu penso bem. Eu vou no médico quando eu preciso, faço os exames periódicos, coisa que eu nunca fiz na vida. Mas agora tem a Valentina também, né? Você precisa estar bem. Tem que estar bem para ela também. Porque eles são assim, se a gente estiver mal, eles vão perceber e vai ficar mal também. Porque quando a gente está todo bagunçado e não consegue dar conta, não consegue se organizar, todo mundo sofre. Sofre. Porque aí você começa a ficar irritadiço, aí você perde a paciência, ela desregula, aí bagunçou todo um dia inteiro. Então é complicado. Tem dia que acontece. Tem dia, né? Tem. Eu tento o máximo segurar, mas tem hora que... Mas é a humanidade, é impossível.
Né? Aí tem hora que não tem como mesmo não, mas eu tento o máximo possível. Mas em questão assim, de terapia, eu penso sim. Só não tive ainda aquela coragem assim, eu vou ter que ir no terapeuta. E lida com um monte, né? Isso, e eu ia falar isso agora, na FAI tem terapia, tem psicólogo, mas nunca cheguei pra ele e falei assim, tem vaga pra mim hoje aí? Ainda não, mas vai ter uma oportunidade ainda. Porque não, tudo é quando a gente assim, é levado. Eu sempre quis fazer, mas ficava naquela. Quando eu comecei a fazer, eu lembro da minha mãe falando assim comigo, por que você tá fazendo terapia? Pra que você precisa de terapia? Porque antigamente falava que terapia era pra doido. Mas ela falou isso comigo, assim, pra que você precisa de terapia? Aí eu falei assim, porque eu preciso de ter, não, eu tenho que ter resposta, tem coisa que eu sinto a vida inteira e que eu não consigo explicar pra mim, eu preciso de ter alguém que me diga, olha, não, você tá doida, ou não, você tá certa, é isso aqui, é assim mesmo, é isso porque você tem isso, você precisa às vezes. E muitas das vezes a gente não pode ficar falando com a pessoa que é conhecida nossa. Não. Um parente, nada, a gente não pode. A gente tem que ter esse vínculo com um terapeuta mesmo, porque ali a gente consegue falar o que a gente está sentindo. Porque ele vai conduzindo, né? Isso, ele sabe a hora de Funcional. falar, ele sabe. Mas a gente não tem esse mesmo convívio se a gente for falar com uma pessoa que é conhecida nossa. E vão ficar assim, pô, se eu vou falar isso aqui, vai que ela vai falar para outra pessoa. Ou vai que ela vai falar, a gente está soltando o que a gente está precisando falar, ela vai chegar com aquela pessoa que a gente não pode falar e fala. Corre esse risco, né? Tem sim. Porque assim, o conversar com amigos, né, com uma pessoa próxima é terapêutico, mas não é terapia. É, verdade. É terapêutico porque é uma higiene mental, você encontra com seus amigos, você dá risada, você conversa sobre N coisas, ou às vezes você desabafa de um problema, de alguma coisa, ele pode até te aconselhar, mas aquilo ali é terapêutico, aquilo ali te impulsiona, mas não é uma terapia. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Parece que é. Que a pessoa fala assim, terapia pra mim é uma mesa de amigos. Não é. Não é não. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Vai muito mais além. E assim, a gente sabe, você já até comentou aqui. Mas você já passou por algum... fora a família, né, que você falou... Já passou por alguma situação de preconceito, alguma situação que você falou assim, nossa, não precisava disso, ou que você achou que de alguma forma colocou a Valentina numa posição difícil? Que eu saiba, não. Eu nunca vi, né? nem presenciei essa situação, que eu saiba, não. Que bom, que ótimo. Eu acho que não, que eu saiba, não. Porque eu acho que se eu ver um negócio desse, eu saio da minha casinha. Sai, né? E nunca saí, mas eu acho que eu saio. É porque às vezes a preocupação que a gente tem é deles estarem sendo expostos, né? De passar. Eu tenho um homem, porque o Raul, assim, ele é um menino muito inteligente, é um menino... mas ele não tem filtro, gente. Ele fala. Tem que falar mesmo. Não, ele fala. Tem que falar. Ele fala. Então, às vezes, eu tenho muito medo na escola de algum coleguinha começar a implicar com ele, e ele não é uma criança agressiva, ele não vai saber ter a iniciativa de revidar, não fisicamente, mas até de uma resposta. Ele vai ser intimidado. Quer dizer, eu não sei também, estou falando aqui porque dentro daquilo que a gente acha, porque às vezes a pessoa surpreende a gente. Verdade, né? verdade. Então eu tenho essa preocupação, né, da ingenuidade dele, de como ele lida com a implicância dos colegas, às vezes naquela vontade de fazer parte daquele grupo, né? Nessa parte aí, a Valentina é bem na dela. Ela gosta de brincar com as coisas dela, ela não é de se enturmar, ela tem essa ideia muito grande de trazer a amizade pra perto. Mas tipo assim, igual na sala dela, as meninas todas amam ela. Quer estar perto, quer tirar foto, chama ela de bonequinha. Mas ela é mesmo. Aquela bitela de Juma. Mas ela é mesmo. Mas assim, a situação de... Nunca tive não, graças a Deus ainda não. É porque a gente sabe que às vezes acontece, né, de ter um comentário, geralmente de pessoas totalmente sem... a mesma pessoa que fala, nossa, tudo é igual é autismo. Cara,
Você sabe dessa pessoa, né? Tem sempre uma pessoa que fala um negócio desse. Ai, tu tá Quando ganhando fala, o dinheiro. autismo agora virou modinha. Você, tá. Então vai ser modinha, então eu não quero essa moda. Também não. Porque ninguém escolhe. As pessoas falam, às vezes, tem determinadas posturas que eu falo assim, gente, quem quer passar por isso? Ninguém. Quem quer não poder ir num local público? Quem quer viver uma situação difícil, de uma crise? O Raul, ele não se regula a esse ponto. Ele diz, mas quando ele era menorzinho, ele se regulava muito. Uhum. Hoje, assim, com a terapia, quando ele se regula, é só aquele desconforto, ele chora. Então ele tem aquele desconforto, você vê que ele fica nervoso, que ele Ofegante. é ofegante e chora e ao mesmo tempo que ele chora, ele não quer que você veja que ele está chorando, porque ele teme de você não entender. Então, ele já está crescendo, ele já começa a ter essa concepção. Mas, às vezes eu vejo assim, a pessoa falar assim, ai, nossa, toda criança, antigamente eu subia, morro, descia, ai, eu não aguento isso. Isso me tira do sério, mesmo sendo pra menos sendo com meu filho. Mas isso é uma coisa que eu acho porque nem nos meus tempos, de quando eu não vivia nesse universo, quer dizer, vivia, mas não sabia. Uhum. Tipo assim, sabe quando você tá cega, né? Você tá cega no mundo e de repente você começa a enxergar, você fala, foi isso. Mas mesmo quando eu vivia eu não percebia esse mundo, eu nunca tive essa postura de falar assim, ai, tudo agora é isso. Todas as crianças agora têm não sei o quê. Pra mim, essas pessoas que falam, pra mim é asneira que elas falam, né? Uhum. É uma pessoa sem amor. Porque você não quer isso. Claro que não. Nossa, você Mas não quer. se eu ganhei essa dádiva de ser pai da Valentina, porque Deus quis. Com certeza. Eu acho que ele pensou assim, não, você consegue carregar assim tranquilo sua cruz. Com certeza. Então, pra mim, essas pessoas que... modinha, isso aqui é gente que não tem amor próprio também. Não, porque a gente vive numa sociedade hoje que todo mundo sabe tudo. Acha que sabe. Né? Porque quem sabe mesmo não tem certeza de nada. Mas as pessoas que não sabem falam com uma propriedade, com uma certeza. Quer viver de status. Eu já ouvi tanta barbaridade. Algumas eu nem pude refutar porque eu não tinha nem conhecimento para isso. Como falar assim, diz que quem causa autismo é tal coisa. Ixi, já ouvi um monte disso. Aí eu falei assim, mas eu não... Já ouvi falar que morango causa autismo, Roundup causa autismo, já ouvi um monte de coisa já. Não, mas eu não posso nem dizer que... Assim, não tem como refutar uma pessoa dessa, porque eu também não tenho conhecimento científico, ninguém tem, tá em estudo, e aí fica essas pessoas com uma verdade absoluta. Aí às vezes eu ovo de terceiro é verdade. É verdade, sim. Nem sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando. Eu tenho assim, ainda mais aqui, né, no Outcast. Sempre quando vem um profissional aqui e eu pergunto, né, a gente conversa, troca uma ideia sobre tratamentos, estudos, ou quando vem alguém assim que tem uma especialização nisso, eu tento perguntar e assim, a minha preocupação é da gente não criar uma falsa percepção das coisas. E falar, não, olha só, isso tal coisa, igual essa pessoa que falou pra você que se até 6 anos a Valentina não falasse, ela não falaria mais. Né? Baseado em quê? Como? Então, assim, esse tipo de informação é muito preocupante. Sim. Porque a gente vê que na internet, né, o tempo todo, é um monte de gente falando um monte de coisa. E as pessoas ficam assim, achando que aquilo ali tá, ok. Verdade. É baseado em estudo científico, sei lá de onde. Aí fala os nomes em inglês lá que a gente não vai pesquisar. E fica parecendo que a pessoa tá falando algo que é não, porque o que causa autismo já falaram tanta coisa, meu Deus, me falaram que a culpa é da mãe. Aí eu falei, mais essa eles inventam um monte de coisa. Sim, cara. Qual foi a maior lição que a Valentina te ensinou? Maior lição? Tá ensinando ainda? Eu acho que ela tá me ensinando sim ainda.
Porque todo dia é uma lição diferente que a gente tem. Mas tipo assim, a coisa que a Valentina me ensinou e eu tento passar, como eu fico muito tempo ali na FAI também, eu tenho pais tem agora que leva também. Vou te contar até um caso que aconteceu. Eu tenho um pai ali que ele é pai de gêmeos. Isso, pai de gêmeos. Ele nunca sentou com o filho dele. Aí ele me vê, ele sempre levava e sempre ficava dentro do carro. Não era de entrar, mas agora hoje em dia ele já entra. Senta, conversa comigo. Teve um caso que ele veio me contar que depois eu chorei, eu desabei mesmo. Ele, Júnior, sentei no banheiro com um dos meus meninos, cortei o cabelo dele. Depois o outro ficou olhando, aí depois o outro sentou, cortei o cabelo dele. Os dois são autistas. Uhum. Aquilo foi maravilhoso pra mim. Ele falando assim comigo, baixinho, pra os pessoal não ouvir. Isso não é coisa boa, mas isso é bom mesmo, isso é um aprendizado. Aí ele veio e falou assim, mas eu nunca fiz, mas eu comecei a fazer porque eu vi você aqui. Que bom, que bom. Aquilo, meu olho começou a encher de água na hora ali, aí eu me segurei, respirei. Eu falei, você quer uma água? Aí pra mim sair, pra ele não ver que eu... Aí depois me controlei, cheguei assim, cara, gostei muito desse discurso não, desse depoimento que você me deu. Eu fico gratificante com isso, sabendo que eu passei o que eu faço do dia a dia com a pessoa e ela tá gostando também. Hoje em dia ele chega, conversa comigo, fala as coisas que ele fez do dia a dia, aí a esposa dele falou assim, nunca foi de falar, né? Sempre ficou quietão na dele ali. Você tá mudando mesmo, graças a Deus que eu tô mudando, ele tá melhor. É bacana a gente saber que a gente pensa que não, mas às vezes a gente é exemplo pra alguém. Sim, sim, porque querendo ou não, é um compromisso nosso, claro, de ser um homem, de assumir a responsabilidade. Mas tem muitos que, pô, será que eu vou conseguir? Porque às vezes às vezes você está conduzindo de uma forma a sua vida, não digo só em questão de maternidade, de paternidade, às vezes é a sua vida. Uhum. Você está conduzindo de um jeito e de repente você observa uma outra pessoa fazendo um negócio diferente e fala assim, gente, por que eu estou fazendo assim? Fulano está fazendo do jeito lá, parece que é tão bacana, vou tentar. Sim. Não sei, pode não sair igual, pode dar super errado, mas tentou. Verdade. Tentou. E é bacana. E com relação à paternidade, maternidade, principalmente no campo autismo, a gente sabe que a gente se conectar com o filho da gente é... E eu não sei o que tem em mim que as crianças me amam. Que bom! Tem um ali que ele é difícil entrar dentro da sala para fazer a terapia. Aí eu vendo aquilo, eu vou tentar colocar ele para dentro da sala, para ele fazer terapia dentro da sala. Aí chamei ele veio, me abraçou. Vamos contar comigo a cerâmica. Eu fiz a cerâmica até dentro da sala. Aí foi contando comigo, contando, entrou dentro da sala. Travou na minha mão. Eu tive que ficar a terapia dele toda sentado do lado dele. Eu disse, vou fazer terapia junto também. Ué. Foi aonde que ele fez. Aí a terapeuta falou assim, todos vocês têm que estar aqui. Hoje em dia ele entra tranquilo. Porque acostumou, né? Se ambientou e acaba fazendo isso. Eu lembro de uma amiga minha que... Eu lembro exatamente porque eu estava no consultório nesse dia. Eu tinha levado o Raul para fazer o check-up, porque eu levava sempre, minhas crianças sempre foram em pediatra, aquela consulta mês a mês, periódica, aí quando ficou maiorzinho uma vez por ano, eles vão sempre. E numa dessas, o filho dela é mais novo. E ela percebeu, o neném estava neném no colinho ainda. Aí ela chegou e ela falou comigo assim, não, eu vim trouxe ele aqui no pediatra porque tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, você tá vendo pelo na cabeça, pelo em ovo, não, às vezes é. Ela falou, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, tá, beleza. E realmente tinha. Tá? Realmente tinha. E aí, um belo dia, a mãe dela mora perto da minha casa, da casa da minha mãe, né? E eu tava lá brincando com as crianças nessa quadra. E ele gostava muito das crianças, de brincar com as crianças, né? Com os meus filhos.
Aí um belo dia fui buscar, os meus estavam brincando lá, na hora que eu cheguei na quadra, ele veio correndo e me abraçou. Ela ficou assim, ele te abraçou! Ele te abraçou! Foi só essa vez também, né? Mas ele nunca tinha tido essa iniciativa de chegar e abraçar alguém, nem mesmo ela. Uhum. Assim, fora do convívio, né, de pai e mãe, eles não tinham essa coisa, né, de ter iniciativa. Nesse dia ele teve, tipo assim, deu uma coisa ali, um estalinho nele, depois assim, só foi esse dia também. Mas assim, não acho que não foi por mim, não sei, foi aquele start. Hoje, quando eu volto lá atrás e lembro das coisas que pra gente era tudo sinal, eu não via. Você tem isso de revisitar algumas memórias, assim, nossa, era isso mesmo, e eu tava... Sim. Tem hora que dá aqui feedback na cabeça. Eu acho que já aconteceu também isso comigo já, ou já vi isso em algum lugar. Mas parece que já aconteceu já. Eu fico esse negócio também. Eu também pensando, né? Lembrando, nossa, os sinais estavam todos ali, eu não percebi. Não percebia, ficava achando que não era, mas era. Não, e a gente sabe, né, que é uma causa. E vocês, assim como nós, como eu e Fred, você e Dani também abraçaram isso como uma causa pessoal. Sim. Né? Que a gente sabe que, igual o nosso intuito aqui é levar informação, porque a gente quer que o mundo seja melhor para o Raul, né? Para que quando ele esteja no lugar onde as pessoas conhecem. Minimamente, para poder entender que naquele momento, por exemplo, que ele não quer falar com ninguém, é o momento dele. E não achar que, ai, nossa, que cara estranho. Então, assim, vocês também... Tento trazer o máximo possível de informação, né? Porque quando a gente recebemos o diagnóstico, a gente estava cru de tudo, né? Não tivemos informação de nada. A Dani correndo atrás no YouTube, ela aprendeu muita coisa no YouTube. Na época era pandemia, não tinha nada aberto. Nada, ninguém. Só televisão. Foi aonde que ela aprendeu muita coisa. E a gente colocou assim, pô, a gente tivemos esse conhecimento, mas não vamos ficar só para nós não. Vamos passar adiante as pessoas, para as mães e os pais que estão precisando, que estão entrando agora. E foi assim que a gente começou a nossa caminhada. E estamos aí, graças a Deus está fluindo e a gente não para. A gente tenta fazer, levar informação, tentar, a informação de qualidade não é aquela informação que deixa a pessoa abalada. A gente tem que saber dar a informação. Só vai falar até 6 anos. Tem que ser uma informação. Tem que saber dar informação. Não é qualquer informação, porque tem coisa muito alarmista, né, que a gente não vai divulgar um negócio que a gente não tem certeza, um remédio milagroso que faz... A gente... a gente já ouvimos. Tem um remédio agora que faz a criança falar. Isso eu já ouvi também, assim. Lógico, teve casos e Na casos. época a Dani falou assim, eu tenho que ver. Dani, não é assim não, Dani. Porque até existe um estudo, mas assim, não tem nada verificado. Concreto, nada. Não. Mas é porque eu até entendo esse tipo de coisa, porque às vezes a gente quer aquela esperança, né? Aquela esperança de conseguir, de fazer, de acontecer, e a gente agarra qualquer coisa. Igual a Valentina não falava nada. Aí a Dani foi... meu sonho é a Valentina falar. E um belo dia, a gente na loja, ela amava aquele desenho macho e urso. Ela apontou, urso, marcha. Aquilo, a Dani desabou. Jura. Que foi? Valentina falou que é macho e urso. Comprou a marcha, o urso. Não, naquele dia eu não consegui comprar, que já estava já fechando a loja. Mas no outro dia eu tive que ir lá comprar a marcha e o urso. Aquilo parecia que foi novidade para tudo pra gente lá dentro. E primeira vez que ela falou. Aquilo desabamos chorar. Foi maravilhoso. Aí ela dali, ela começou a falar pro pai, mamãe, a Dani ficava mais doida. Aí a Dani falou assim, tudo que a Valentina me pedir, eu vou comprar. Só olha que você tá... Você tá arrumando problema. Tá arrumando problema. A gente sabe que não é fácil, né? Não, fácil. Não tem nada de
de romântico, não tem nada de ai, nossa, é tão bonito, não é aquela foto bonita, né? A gente sabe muito bem disso, que tem dia que a gente fica assim, gente, mas como? Até mesmo a gente sabendo, conhecendo, vivendo isso, tem hora que a gente para e fala assim, ah, não, para com isso. Depois que a gente fala, não, peraí, não é isso não, ele não pode, ele não consegue. Ah, até onde é birra, até onde é não sei o quê. Gente, Hoje em dia, a Valentina, a gente sabe o dia que é birra, o dia que... Não, já aprende, porque a gente já aprende com o dia a dia. A gente conhece, né? A gente conhece. Mas a pessoa que não sabe vai falar que é birra. Vai falar que é birra, exatamente. É assim, é uma luta diária, mas é bom. É bom. Sim. Porque a maternidade, né, e a paternidade, você poder exercer isso, né, o sentimento, a preocupação, o dia a dia, né, de amor, é bom. E a gente não é só pai e mãe, né? A gente são pediatra, a gente são fono, a gente somos advogados deles, os terapeutas. Não, você ainda tem que ensinar a moral do bem e do mal ainda tem isso ainda, né? Tem que igual a gente ficamos muito tempo sem ir na igreja. Uhum. Porque a gente tinha aquele receio ainda, porque a Valentina não era qualquer lugar que ela ia. Ela podia ir, se ela fosse na igreja, ela vê sua imagem, ela queria na imagem pegar a imagem, então a gente ficou muito restrito nessa parte. Uhum. Graças a Deus vai fazer 2 anos que a gente estamos na igreja, a gente faz parte de uma comunidade, a comunidade abraçou a gente assim, todo mundo junto chegou e abraçou a gente. Uhum. Hoje em dia, da terça-feira, a Valentina fala assim, Bartimeuzinho, Bartimeuzinho. Ela ama ir pro Bartimeuzinho, porque ela foi acolhida lá dentro. Lá. Sim, então, isso também faz toda a diferença. diferença. Então, hoje em dia, a gente vamos na igreja porque a gente se sentimos abraçado. Mas essa é a proposta, é a nossa proposta aqui, de levar informação para ter uma verdadeira inclusão, para ter esse abraço, para que seja esse abraço feito em todos os lugares. E a gente está trabalhando. É no mercado, é na farmácia, é no show, é aonde quer que seja. Né? Porque como você mesmo já falou várias vezes aqui, é direito dela ir onde ela quiser. Né? Então a gente está aqui para assegurar esses direitos. Né? Então, até quando a gente tiver fuso, eu vou estar segurando. Não, mas está certo, a gente tem que fazer isso mesmo, é o nosso papel. E eu queria assim, Júnior, a gente está chegando na nossa reta final, que passou rápido, não passou? Rapidinho. Eu achei que eu não ia conseguir, tá? Eu achei que ia gaguejar, suar frio aqui. Meu filho, falar da nossa vida é fácil, o difícil é viver a nossa vida, né? Mas falar é fácil. Mas eu queria muito te agradecer a sua presença aqui, né? Dizer que é muito bom a gente saber de todas as pessoas que estão com a gente nessa luta, né, de inclusão, de respeito e de fazer com que o mundo realmente abrace nossos filhos. Sim. Né? A gente sabe que é uma utopia nossa, mas a gente pode sonhar o quanto a gente quiser. Queria que você deixasse uma mensagem para os pais, aproveitando, né, esse momento de mês de agosto, Dia dos Pais, né? Deixasse uma mensagem para todos os pais e famílias atípicas que nos assistem, que nos acompanham. Desejar um feliz Dia dos Pais, né? E parabenizar os pais que sentiram força de ficar mesmo com a família e agradecer por estar presente com o seu filho, que é muito bom, cara, é fora do normal, é uma aprendizagem que a gente vai ter, o amor é tão sincero deles que cativa a gente. Verdade. Não desista não desista, porque é um bem muito grande que você ganhou. Uma dádiva de ser pai atípico, então melhor ainda. E parabéns por vocês. Muito obrigada, Júnior, pela sua presença. Muito obrigada. Um abraço na Dani. Tá? Com certeza, na Valentina. Na Valentina, né? É uma fila aí, o Bernardo. Mas é muito bom. Família é tudo nessa vida. Família é grande, então é melhor ainda. É, verdade. Né? Para vocês, meus queridos, que nos acompanham, fica o meu agradecimento. Peço que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @outcastpodcast, no YouTube, Outcast Podcast, e também que acesse o nosso portal, que é o www.outcast.com.br, onde nós temos, né,
os artigos científicos, né? Tá com dúvida, é melhor procurar em fontes seguras, não ficar acreditando nessas coisas que a gente vê na internet por aí, tá bom? Até a próxima e, logicamente, aproveitando a presença do Júnior e também nosso especial, né, de agosto, um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Um abraço. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade.